Então, pessoal, aqui nós temos logo a primeira questão, beleza? E fala o seguinte: o uso da água aumenta de acordo com as necessidades da população, certo? No mundo. Porém, diferentemente do que se possa imaginar, o aumento do consumo de água superou em 2 vezes o crescimento populacional do século XX. Ou seja, a população está cada dia aumentando, dobrou, né? E o consumo, a reposição desses mananciais de água doce não estão acompanhando o crescimento populacional, certo? Apesar de ainda ter muita água doce no mundo. Uma estratégia socioespacial que pode contribuir para alterar a lógica do uso de água apresentada no texto é o quê? O que é que a gente pode fazer? Qual é um dos melhores caminhos ou estratégias que a gente pode utilizar para tentar amenizar esse consumo acelerado dos nossos mananciais hídricos doces? A gente pode ampliar o sistema de reutilização hídrica, questão de meio ambiente, né? Questão de impacto ambiental, reutilização da água, né? Tá bonito, vamos para B. Expansão da irrigação por aspersão, ou seja, as mangueiras têm projetos agrícolas, né? Espargindo água direta nas lavouras, principalmente na fruticultura irrigada. C. Intensificação do controle do desmatamento de florestas. Será que se a gente parar de desmatar hoje, nunca a gente arrancar nem um pezinho, nem uma plantinha de nenhuma floresta do mundo, a gente vai contribuir, é a principal medida e maneira de contribuir para que esses mananciais se renovem, se regenerem. D. Adoção de técnicas tradicionais de produção. Acho que se a gente voltasse a produzir os alimentos, se a gente voltasse a criar o gado, como nossos bisavós, tataravós criaram e plantaram, vamos dizer a história, se daria certo renovar os mananciais hídricos, daria certo a gente conter esse consumo exacerbado dessa água. E a criação de incentivos fiscais para o cultivo de produtos orgânicos. Pessoal, o que é incentivos fiscais? Quando a gente estiver estudando industrialização, quando a gente estiver estudando evolução do sistema capitalista, a gente vai ver isso aqui, incentivos fiscais. A palavrinha de antemão quer dizer o seguinte: país, município, um estado, quando ele quer trazer, por exemplo, nesse ramo industrial, uma indústria que venha de fora, por exemplo, uma multinacional, ou uma indústria mesmo grande, nacional, para a sua cidade, né, para gerar emprego, gerar desenvolvimento, oferece a essa empresa ou essa indústria vários e vários privilégios, como por exemplo, não, a gente dá o terreno, venha para a minha cidade que a gente dá o terreno, vocês vão passar 10 anos sem pagar eletricidade, enfim, a gente vai deixar imposto zero no sistema de transporte, de venda e compra de matérias-primas para a sua empresa. Enfim, então isso é incentivo fiscal, certo? Então, pessoal, de antemão, muito fácil na cara que hoje a principal preocupação com os mananciais de água doce é que a população tome aquela consciência de meio ambiente, aquela conscientização ambiental, ou seja, reutilizar até não poder mais aquela água que a gente usa, principalmente em casa. Aqui, pessoal, só alguns dados, certo? Oceanos e mares. Oceanos, aqueles imensos, gigantescas massas de água salgada do mundo. Os mares são partes dos oceanos, porém que estão mais próximos do continente, certo? Por exemplo, nós temos aqui o Mar de Coral, na Austrália, que é o maior mar do mundo. Fica bem por aqui, assim, no Nordeste australiano, certo? Então, o Mar de Coral está no Oceano Pacífico, porém, por estar numa área de território australiano, né, uma área aberta, é denominado mar, que está próximo ao continente. E aí nós temos vários mares. Temos o mar do Japão, o mar da China, o mar do Brasil, certo?
o mar do Golfo aqui do México, enfim. Então, mares são águas salgadas, porções do oceano de águas salgadas que estão sempre próximas aos continentes, beleza? Só para vocês terem uma ideia. Aqui tem a questão dos maiores, né, mares que existem. Rios, ao contrário de mares, todos os rios, sem exceção, que a gente conhece até agora, são de água doce, certo? Mar, sempre água salgada. Rio, sempre água doce. E lago? Os lagos, eles podem ser tanto de água doce como também de água salgada. Mas daqui a pouco a gente fala sobre os lagos, tá certo? Então, pessoal, rios, só para vocês saberem, ter a noção, a gente colocou aqui os principais rios do nosso planeta Terra. Então, aqui a gente vai falar sobre o rio Amazonas lá na frente, que é o maior do mundo, em extensão territorial e também em volume de água, né? Em segundo, vem o rio Nilo. Colocou aqui no grupo mais cedo que o rio Nilo e atravessa quase 4 mil quilômetros em áreas totalmente desertas. É porque isso acontece, vai ver um pouco aqui na frente também. Porque a nascente dele, o manancial de onde ele surge, é muito chuvoso, é muito, pluviometricamente falando, ele é demasiadamente úmido, certo? Nasce ali naquela região da África Central, em Uganda, a região dali, passando por Moçambique e vários outros países. São regiões de climas quentes e bastante chuvosos, e toda essa chuva, toda essa pluviosidade é tão grande que faz com que o Nilo nunca seque, mesmo atravessando quase 4 mil quilômetros pelo deserto do Saara, até desaguar em delta, que a gente vai falar também sobre isso lá na frente, no oceano, no mar Mediterrâneo, certo? Tem o Yangtze-Kiang na China, o Mississippi, Missouri, o Iobe, o Amarelo, certo? Aqui somente para vocês terem a noção, a ideia dos maiores rios do mundo. E aqui nós temos também os principais lagos. O Mar Cáspio, interessante, é o Mar Cáspio, né, que fica bem aqui, a Rússia, pega a Rússia principalmente. Ele é um lago. O que é um lago? É o contrário de uma ilha. Uma ilha é um pedaço de terra rodeado de água, né? Então o lago, desculpa, vai ser totalmente o inverso. É uma porção de água rodeada de terra, rodeada de continente. Então, pessoal, Mar Cáspio, o Mar de Aral, que a gente colocou também lá no grupo, o lago, aliás, desculpa, Lago Baikal, são lagos de água salgada, né? São lagos que se formaram no último degelo da última glaciação. Vão possuir por isso, né, pelo recuo das águas oceânicas, faz com que a água desses lagos, desculpa, que aqui Mar Cáspio, estou confundindo, a água desses lagos sejam salgadas, certo? Mas nós temos também aqui, por exemplo, os grandes lagos entre os Estados Unidos e o Canadá, o Superior, o Erie, o Michigan e o Huron, certo? Que são lagos de origem de água doce, certo? Então existe tanto lagos de água salgada como lagos de água doce. Com relação ao tamanho, a espessura, o volume desses lagos, alguns são demasiadamente grandiosos. Só para falar em um aqui, para não falar nesses outros, temos aqui o Lago Vitória. O Lago Vitória, ele tem 69 mil quilômetros quadrados e meio, ou seja, ele é maior do que o nosso estado, Rio Grande do Norte, vocês terem uma noção. Tem lagos muito imensos. Com relação a como vão surgir os lagos, você não esqueça. Eles podem ter origem tectônica, podem ter origem vulcânica, certo? Então, pessoal, quando é que um lago tem origem tectônica? Quando as placas tectônicas elas em seus movimentos, né? Milhões de anos atrás, se separaram, formaram grandes depressões na Terra e foram preenchidas com água da chuva ou do derretimento de neve de geleiras, vamos dizer assim, próximas, de montanhas próximas. Isso, logicamente, no decorrer de milhões de anos. Lagos de origem vulcânica, o nome já está dizendo tudo,
vai se originar de antigos vulcões, né, que antes eram ativos e hoje são extintos, e que foram preenchidos também sua cratera, né, seu cone, com água proveniente ou do derretimento de neves ou do escoamento da água da chuva. Beleza? A priori, no Brasil não existe lago. Pronto, já saibam disso. No Brasil não existem lagos propriamente ditos. Existem lagunas. Lagunas. Daqui a pouco a gente fala o que é laguna. Bom? Então, de antemão, no Brasil não existem lagos.